E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos continuar nossos estudos sobre células e vamos falar sobre as células procarióticas e eucarióticas. Primeiramente vamos falar sobre a célula procariótica, tá bom? Bem conhecida porque o seu núcleo, onde está aqui o seu material genético, ele não tem uma proteção e é disperso dentro do citoplasma da célula, tá bom? Normalmente as células procarióticas, como as bactérias e as cianobactérias, não apresentam envoltório nuclear, que é essa proteção aqui, ó, no material genético, ele fica disperso. Além disso, em seu citoplasma encontra-se um único tipo de organela, o ribossomo, tá bom? Que estão aqui dispersos, ó, dispersos no citoplasma, esses pontinhos aqui em vermelho que a gente está vendo a coloração. Logo, né, mergulhado no citoplasma está esse material genético aqui em azul, tá bom? Na forma de nucleóide, né, assim chamado por não ter essa proteção que é chamada de carioteca, por isso que a gente tem uma célula procariótica, tá bom? Normalmente esses seres procarióticos são unicelulares, tá bom? São formados apenas por uma única célula, um organismo formado por uma única célula. E são normalmente uma bactéria, né? Você vê que ela é formada por uma única célula, por isso que representa aí as células procarióticas. Então, ele fala aí que a sua célula é revestida de uma parede rígida, mais externa, que é a membrana plasmática. Tu tem aqui a membrana, ó, e tu vê que ela tem essa paredezinha roxa que a gente está aqui numa cor artificial, tá? Logo após a membrana plasmática. Porém, com composição química diferente da parede celular celulósica, né? Lá dos vegetais, aquela parede não é a mesma parede celular, apesar do nome ser o mesmo, que está presente lá na célula vegetal. Aqui a composição química não tem celulose, já é uma outra composição química, por isso que elas são diferentes. Ok? Não há, né, como não há mitocôndrias aqui dentro, que é uma outra organela que está presente em outras células, as transformações gasosas, né, energéticas, necessárias para a manutenção da célula procariótica ocorrem junto à membrana plasmática. As mitocôndrias que estão presentes lá na célula animal, que é as células eucarióticas que a gente vai já ver, elas não estão presentes aqui, e é onde acontece ali as transformações de energia, né, de respiração da célula. Então, como ela não tem, ela utiliza aqui a membrana plasmática, tá bom? Existem umas dobrinhas aqui próximo à membrana plasmática que são chamadas de mesossomos, tá bom? E aí nesses mesossomos é onde acontece essas transformações de energias necessárias para que a célula possa cumprir suas atividades. Agora eu tenho aqui informações sobre a célula eucariótica. Já é uma célula animal típica, tá? Normalmente são típicas dos animais. Ela possui a membrana plasmática, assim como a célula procariótica, e né, é chamada de membrana plasmática, que a gente tem representado toda essa delimitação do meio externo com o meio interno, ou membrana celular. Ela é constituída por dupla camada de moléculas de lipídios em meio a qual se movimentam moléculas de proteínas. Tá? Existe aqui as moléculas de proteínas, esses pontinhos verdes, ó, mergulhadas, tá? Onde existe uma interação entre uma barreira lipídica, tá bom? Na membrana plasmática. Professor, o que é um lipídio? Lipídio é um tipo de gordura, tá? Essa membrana plasmática aqui ela é formada por uma camada, vamos dizer, entre aspas, de gordura, tá certo? Ela envolve a célula, mantendo a sua integridade e protegendo-a da entrada de micro-organismos. Né? Ela apresenta permeabilidade seletiva, ou seja, ela seleciona as substâncias que entram dentro da célula e saem dela. Então é ela que é a porta de entrada e saída aqui, ó, do meio interno para o meio externo, do meio externo para o meio interno. Tá bom? Então ela tem uma parede celular ou membrana celulósica que recobre a membrana plasmática. Na célula vegetal, aqui a gente tem uma típica célula vegetal, tá bom? Também eucariótica, ela tem, além da membrana plasmática, uma parede celular, deixa eu ver aqui onde é que eu identifico, assim aqui, ó, parede celular, tá bom? Logo, após a membrana plasmática que é rica em celulose, é daí que é extraído lá a celulose para a produção do papel. Essas aqui são duas células típicas eucarióticas. Por que, professor, que ela é eucariótica? O núcleo dela está protegido por uma carioteca, tá bom? Esse núcleozão aqui central, essa esfera, está protegida por uma carioteca, por isso que o núcleo é organizadozinho, o material genético está guardado lá dentro.
Então, o núcleo celular é delimitado pelo envoltório nuclear, que no caso é a carioteca, cuja composição e estrutura são semelhantes às das membranas plasmáticas, certo? Como a gente acabou de estudar. Né? E ela possui poros, né? Substâncias diversas trafegam entre o núcleo e o citoplasma. Dentro do núcleo para o citoplasma, que é essa região que banha aqui a célula, né? Esse meio onde tem umas outras organelas. No interior do núcleo encontra-se moléculas de proteínas e de ácidos nucleicos, que é no caso o DNA, ele fica aqui dentro guardadinho, e também o RNA, né? O RNA que é concentrado em uma região mais densa, o nucleolo, que está aqui, ó, esse nucleolozinho aqui no centro, tá bom? O DNA representa o material genético arranjado em um conjunto de filamentos que compõem a cromatina e é responsável pelo controle do funcionamento celular, pela síntese de proteína e pelo fenômeno da hereditariedade, que é das características que vão passando de pai para filho. Então tudo acontece aqui no núcleo, tá certo? Embora normalmente se encontre o centro da célula, né? Normalmente ele se encontra no centrinho da célula, bem no meio, tá? Dessa esfera, não é raro, né? Que o núcleo se posicione na periferia ou esteja ausente, como os glóbulos vermelhos dos humanos lá, no caso as hemácias, tá certo? Então, o próximo passo que eu vou falar para vocês é sobre o citoplasma. O citoplasma, ele é essa região, tá bom? Central aqui, ó, onde está todas essas organelas mergulhadas. É onde acontecem as atividades metabólicas, tá? As substâncias são produzidas, são armazenadas, transportadas, empacotadas e secretadas, todas aqui dentro desse espaço que eu chamo de citoplasma. Ele é formado por uma solução gelatinosa, tá? O hialoplasma, constituída principalmente por água e proteína. Então existe aqui nessa região uma formação de água e proteína que a gente chama de hialoplasma, na qual ficam mergulhadas as organelas. O que é organelas, professor? É cada uma dessas pecinhas que ficam aqui dentro da célula, tá bom? Que desempenham tarefas específicas e importantes para a manutenção da vida da célula. Então a gente tem várias organelas, como as mitocôndrias, essa azulzinha aqui que a gente está representando. A mitocôndria é responsável pela respiração celular. Ela converte a energia dos alimentos, né, e assim o organismo ele consegue assimilar como energia. Então essa daqui é uma das pecinhas mais importantes na produção de energia dentro da célula, e também, né, como a célula produz energia, o ser humano vai lá e recebe essa energia, tá bom, para poder fazer essas atividades. Nós temos outras aqui, que é o ribossomo. Elas são pequenas estruturas globulares, né, espalhadas pelos citoplasmas ou presas às membranas do retículo endoplasmático. São responsáveis pela síntese ou produção de proteínas nas células. Então todas as proteínas que as células precisam é produzida aqui no ribossomo, né? Ele está aqui, ó, esses pontinhos estão aqui dentro da célula ou até presos aqui no retículo endoplasmático. E o que é esse retículo endoplasmático, professor? Vamos localizar ele aqui. Retículo endoplasmático são essas dobrinhas aqui, ó, que estão ao redor do núcleo, tá bom? É um sistema membranoso, né, de canais interligados. A gente vê que tem umas dobrinhas aqui, ó, tá bom? Interligadas, que auxilia a circulação de substâncias pelo citoplasma. Algumas de suas regiões, né, na qual há ribossomos presos à membrana, o que lhe confere aspecto granuloso, atuam na produção de proteínas. Tu vê que aqui os ribossomos eles ficam presos, né, no retículo, e aqui também existe aí a produção de proteína. E ainda existe outro muito legal, que é o complexo golgiense. É um conjunto de pequenos sacos achatados posicionados uns sobre os outros, no interior das quais são armazenadas e empacotadas substâncias produzidas pelas células. Delas se desprendem pequenas bolsas que liberam tais substâncias para formar, né, para fora da célula, permitindo que sejam transportadas para outros locais do organismo. Então você tem aqui um mecanismo de transporte justamente com o complexo golgiense, certo? Então as substâncias são armazenadas e também são transportadas, galera. A gente tem aí no complexo golgiense a produção dos lisossomos, que são esses outros pontinhos aqui, ó, né? São vesículas
tá? Com substâncias que produzem, né, a digestão de substâncias vindas de fora das células ou de partes da própria célula que, ao envelhecerem, né, perderam a capacidade de realizar suas funções. Nessa situação, os componentes das organelas digeridas podem ser utilizados na produção de novas estruturas. Então, o lisossomo, que é essa outra pecinha aqui de dentro da célula, ela tem essa função, né? Ela promove a digestão de substâncias vindas de fora ou até mesmo de dentro da própria célula. Então aqui tu tem a digestão. Então tu pode perceber que cada pecinha tem uma função. Mitocôndria, respiração, produção de energia. O núcleo, material genético. Ribossomo, produção de proteínas, né? Os lisossomos, a digestão ali dos materiais que estão fora, que estão vindo de fora da célula, que estão entrando, né, de dentro da própria célula. Tu tem o retículo endoplasmático que abriga algumas partes dos ribossomos, certo? Tu tem a membrana plasmática, que é muito importante porque ela faz aqui o isolamento da célula e permite quem é que entra e quem é que sai de dentro da célula. Então são pontos muito importantes. Lá na célula vegetal tem alguns pontos também, né? A célula vegetal tem estrutura semelhante, né, a bolsas, né? Tem tipo um hexágono. E tu tem os plastos dentro das células vegetais, já coisa que tu já não tem na célula animal, que é aquela que a gente acabou de estudar, né? Que armazenam reservas nutritivas e pigmentos. Aqui, ó, vamos localizar os plastos. Plastos, cadê vocês? Tu tem os cloroplastos, né? E eles ficam localizados aqui dentro. Ó, os plastos ficam localizados aqui dentro, tá bom? E aí a gente tem nos cloroplastos, que são essa estruturazinha verde aqui, ó, tá bom? Fica a clorofila, pigmento responsável pela absorção de luz, fundamental para o processo de fotossíntese. Dentro da célula animal eu não tenho cloroplastos, né? Dentro da célula vegetal eu tenho aqui um cloroplastozinho. Tu vê que ela tem núcleo, ela tem complexo golgiense, tem lisossomo, ribossomo, membrana plasmática, retículo endoplasmático, citoplasma. O que difere? Ela tem essa parede celular, que é celulósica. Tu tem o vacúolo central, que eu vou já falar sobre ele. Tu tem um cloroplasto, que é importante, né? Que contém um pigmento que dá coloração verde. Nem sempre a coloração é verde, tá? Mas aí a gente tem esse pigmento, tá? Que auxilia aí na formação do processo de fotossíntese, que acontece dentro da célula vegetal, tá? Tu tem aí o vacúolo central, tá, gente? O vacúolo central, ele que é responsável aí, né, da célula vegetal, é uma grande bolsa que preenche até 95% do volume do citoplasmático. Tu vê que essa bolsa aqui, ó, que está com uma corzinha mais fraca, ela ocupa todo esse espaço. Sua função principal é o armazenamento, como se fosse um depósito, substâncias úteis para a célula, como água, sal mineral, né, e controla seus fluxos de entrada e também seus fluxos de saída. As funções da mitocôndria, do ribossomo, todas as mesmas aqui na célula vegetal. Produção de energia, respiração, ribossomo, produção de proteína, lisossomo, digestão, tá bom? Todas as outras organelas também têm a mesma função. Eu acho que eu esqueci de falar dos centríolos aqui na célula animal, tá aqui embaixo, ó, né? Eu vim lembrar agora, eu olhei e lembrei que falta falar desses centríolos aqui, que são estruturas tubulares que participam da divisão celular e da formação de cílios nas células da traqueia e dos flagelos dos espermatozoides, galera. Tá vendo aí? As células animais apresentam um par de centríolos que não são encontrados nas células vegetais com flores, tá bom? Então, a gente tem essa diferenciação, a gente tem uns centríolos com suas funções bem importantes, né? Atuam na formação de cílios e flagelos, aquele flagelozinho lá que o espermatozoide utiliza para poder se locomover, tá bom? E ele não é visto em alguns tipos de célula, como as células vegetais com flores, tá? Então, a gente já falou de todas as partes, todas as pequenas partes das células e essas são as duas principais, né? A célula vegetal, a célula animal, tá bom?
com suas determinadas funções. Agora a gente entendeu um pouco mais sobre o interior da célula. Isso é citologia, esse é o estudo da citologia, é o estudo da célula, tá bom? Como vocês já construíram esses materiais, a gente fez vocês fizeram maquetes bem representativas, bem legais. Agora vocês estão conhecendo de forma mais teórica o que acontece aqui dentro, né? Uma célula, ela tem digestão, respiração, excreção, ela sabe o que entra dentro dela, o que sai, tá bom? Então é a nossa unidade funcional, a gente é formado com isso daqui, tá bom? Toda a nossa energia, todo o nosso metabolismo é processado aqui dentro, certo? Então essas são as informações que eu tenho para trazer para vocês hoje. A gente finaliza o capítulo 1 do caderno 3, capítulo 3, desculpa, do caderno 3, tá bom? E aí a próxima aula a gente já vai começar a falar sobre a aglomeração dessas células formando tecidos, tá? E aí a gente fica por aqui. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Um forte abraço e até a próxima aula.